Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você e com a sua família. Seja bem-vindo. Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. E aqui a gente faz isso. A gente estuda a Palavra de Deus de maneira continuada. E hoje nós, nessa continuidade, vamos prosseguir no nosso estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Talvez o primeiro documento escrito do Novo Testamento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a Bíblia é uma preciosidade. Te agradecemos porque hoje é tão comum. A gente tem acesso, a gente pode conversar sobre isso, a gente tem essa liberdade. Obrigado, Senhor. Preserva essa liberdade para que a gente possa tratar dos assuntos sagrados com quem a gente quiser, quando a gente quiser. E hoje nos ensina com essa carta. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vimos anteriormente, nos nossos vídeos do primeiro capítulo, o contexto de formação dessa igreja. Isso é importante para a gente prosseguir aqui no entendimento do vídeo. Se você perdeu depois desse vídeo, eu convido você a ir lá e assistir. Mas o que for essencial saber aqui para o capítulo 2, vai ser citado alguma coisa aqui, eu vou revisar aqui com você, tá? Vamos prosseguir então? Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo está escrevendo para uma comunidade que era muito do coração dele. A gente percebeu até no primeiro capítulo ali o modo dele fazer a saudação, a gente consegue notar uma proximidade muito grande. E tem história, né? Eles têm uma história juntos. Paulo, falando com eles, ele diz, vocês sabem muito bem. Esse modo de Paulo, ele vai dizer de novo no verso 5, como vocês sabem. Isso é repetido ao longo da carta. Por quê? Paulo está trazendo à memória de amigos queridos. Ele está trazendo à memória desses amigos fatos que eles já sabem. Não é uma carta como, por exemplo, a carta aos Romanos, que a gente estudou, que Paulo estava escrevendo para uma comunidade que ele nunca tinha visitado. Então ele precisava ali levar ensinos para eles. Aqui é diferente. Ele esteve com esses irmãos, ele fundou essa comunidade e agora, por meio de carta, ele faz essa visita à distância. Então, olha, vocês sabem, vocês lembram. E assim, ele vai trazendo essas verdades à tona para poder construir uma linha de pensamento e ajudar esses irmãos. E nós vamos entrar nessa linha de pensamento e receber essa ajuda também. Então, irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Só essa frase aqui a gente pode ficar pensando, mas o que ele quer dizer com isso? Tá, a chegada não foi em vão, ela teve significado, ela teve peso, ela teve algo de relevante. Vamos lá então. E ele fala, pelo contrário, aí ele relembra o que aconteceu com ele antes. Apesar de maltratados e insultados em Filipos, o que aconteceu aqui? Você pode também revisar em Atos dos Apóstolos, ali pelo capítulo 16. Paulo, numa viagem missionária, entra na região da Macedônia, a partir de um chamado que ele teve em sonho, vai para a Macedônia, começa por Filipos, e ali ele e seus companheiros são insultados e são maltratados, eles são torturados e aprisionados. E a situação é muito grave. Depois, um ato de Deus os liberta da prisão, há toda uma comoção porque as autoridades descobrem que torturaram cidadãos romanos, pessoas que tinham o título de cidadania de Roma. Isso era um crime. E, enfim, mas é nesse contexto que Paulo sai de Filipos e ele chega a Tessalônica. Então, a gente pode imaginar, provavelmente, eles, ao chegarem em Tessalônica, carregavam no corpo marcas físicas do espancamento que sofreram. Eles quem? Verso 1 dessa carta do capítulo 1, Paulo, Silvano e Timóteo. Provavelmente haviam ali marcas físicas de tortura. Então, como vocês sabem, né? Eles chegaram lá marcados e também contaram a história, como vocês sabem. Tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Houve resistência também em Tessalônica. E talvez seria assim natural para mim e para você nós pensarmos assim, o cidadão, ele sai em missão e aí é espancado, é torturado, sua vida corre risco. Talvez a gente pense assim, numa próxima oportunidade ele vai com mais cautela, ele vai chegar, vai sondar
Não foi isso que Paulo fez. Ele chega lá com ousada confiança. Os espancamentos e as torturas nunca foram uma barreira ou um desestímulo ao ministério de Paulo. Ele tinha muita clareza do que ele tinha que fazer. E aqui eu acho que a gente pode também capturar coisas para nós em exemplo. Se nós tivermos a clareza de quem nós somos em Cristo, tivermos a clareza do nosso propósito de vida, que é adorar o Senhor, as dificuldades, as barreiras, elas não vão nos parar, nem nos desestimular. Elas serão isso que são, dificuldades e barreiras. Dificuldade a gente supera, a barreira a gente transpõe. Mas a gente não vai ficar naquela situação de, olha, eu acho que eu vou mudar, e mudar para pior, né? A gente muda para melhor. Paulo mesmo mudou, tornou-se mais ousado. Talvez até Paulo tenha se tornado mais veloz no seu ministério, à medida que ele percebia que o tempo estava ficando apertado, porque não lhe sobrava muito mais tempo de vida. É uma leitura que eu tenho aqui do conjunto da obra de Paulo. Mas vamos prosseguir aqui no texto. Pois a nossa exortação não procede de erro e de intenções impuras, nem se baseia no engano. Nesse tempo aqui, ainda que o evangelho fosse uma novidade, pessoas que viajavam de cidade em cidade, levando algum tipo de mensagem, não eram novidade. Os pregadores, os filósofos itinerantes da antiguidade eram bem conhecidos. E haviam até contos, histórias sobre essas figuras. Alguns eram pessoas bem intencionadas, pessoas autênticas, que viviam aquilo que ensinavam e aí tentavam então levar esses ensinos, e alguns não passavam de pilantras, gente que usava da retórica, que é um conjunto de técnicas, né, uma verdadeira arte do convencimento. Então eles usavam de técnicas de retórica para conseguir que pessoas, em algum momento, dessem dinheiro a eles, conferissem a eles autoridade, considerassem eles poderosos. Eram pessoas que buscavam então poder, dinheiro, autoridade, enganando pessoas. Isso já era prática conhecida, isso não foi inventado pela religião. Você pode talvez estar pensando nos dias de hoje, né? Isso não é novidade e não é invenção religiosa, já existia gente assim. E aí Paulo lembra aos irmãos, porque eles conhecem Paulo, então estamos puxando aqui pela memória. Pois a nossa exortação não procede do erro e de intenções impuras, nem se baseia no engano. Diferente de muitos indivíduos que faziam essas coisas. Exortação é aquela advertência-estímulo. Não é brigar com alguém. Tem gente que acha que exortar é brigar e botar para baixo. Não, a exortação ela é como uma advertência que joga para cima, que joga a pessoa no caminho certo, na direção correta. Essa exortação dele, então, não procedia do erro, ou seja, a origem, o conteúdo, o conhecimento não estava errado. Como muitos conhecimentos filosóficos estavam e estão errados. Então veja que não basta aquele que fala acreditar no que ele fala e viver o que ele fala. É necessário que o que ele acredite e viva esteja correto. Por isso nós temos a Bíblia como nossa referência. Porque essa nós todos concordamos que é a palavra de Deus. Então, se alguém vai contra a palavra de Deus, a gente sabe que essa pessoa está no erro. Mesmo que ela creia nisso autenticamente, mesmo que ela seja alguém que vive aquilo que ela ensina. Então, o ensino de Paulo não procedia do erro, nem de intenções impuras. A intenção impura é aquela que está misturada. Né? O impuro é algo misturado. Vamos pensar nisso. Uma intenção pura, ela é declarada, a pessoa declara o que ela quer com isso aí. Ela quer uma finalidade. Se a intenção é impura, ela tem outras finalidades ocultas. Então por exemplo, aquele pregador que alega querer estar preocupado, estar focado na sua salvação, mas na verdade ele quer o seu voto na próxima eleição. Isso é uma intenção impura. E Paulo também fala que não se baseia no engano, que é levar as pessoas a fazer uma coisa quando elas acreditam que estão fazendo outra. Por exemplo, o pregador que leva pessoas a ofertarem, darem dinheiro, acreditando que elas estão ajudando, por exemplo, um trabalho missionário, uma creche, um orfanato, um asilo de idosos, quando na verdade estão financiando os luxos desse indivíduo.
Percebe o engano aí, né? Pelo contrário, é o que Paulo faz. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A lógica é o seguinte: Paulo vive o contrário desses outros. E ele tem uma base para isso. Uma vez que ele e os seus companheiros foram considerados por Deus aprovados a ponto de receberem a incumbência de levar o Evangelho, então olha só, Paulo tem consciência de que ele está no caminho de Deus, porque Deus deu a missão para ele. O Senhor falou com ele e deu a ele uma tarefa. Então ele tem consciência, olha, eu estou fazendo isso aqui em Deus. Então, o foco dele não pode ser agradar pessoas. Não pode ser entreter, divertir as massas. Ele tem um chamado superior. Ele tem a consciência o tempo todo que o que ele está fazendo não é para ele, não é para as pessoas ali, é para Deus. Então isso impede que Paulo tenha pensamentos baseados no erro, no engano, em intenções impuras, porque ele está ali focado naquele que o chamou. Vamos de novo ler esse texto. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de ele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Veja que Deus ele está na origem e ele está no resultado. Ele fez o chamado. Ele aprovou Paulo e enviou ele com o Evangelho. E aí ele pesa, ele prova o coração de Paulo. Ele está lá no resultado no que Paulo está fazendo. Então Paulo tem muita clareza de propósito. Novamente aqui precisamos aprender com esse exemplo. Precisamos conhecer a palavra de Deus, entender quem nós somos em Cristo, amados, salvos e em missão. E aí temos então clareza de propósito. E o nosso foco passa a fazer a coisa certa, fazer aquilo que Deus espera por nós, de nós, e não uma busca desenfreada por popularidade, por aceitação, por resultados a partir do que as pessoas nos falam. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe acaricia os próprios filhos. Então ele fala, a verdade, como vocês sabem, ele está chamando pela memória dos irmãos de Tessalônica. Olha, vocês já conhecem a vida dos apóstolos, então lembrem disso. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Dizem que grandes líderes percebem muito rapidamente os bajuladores. Aqueles que estão ali com uma linguagem querendo usufruir de algo a partir da bajulação. E a bajulação, ela depende de uma fraqueza no coração daquele que é bajulado. Se não houver essa fraqueza, ela não funciona. É uma carência emocional que é suprida pelo bajulador. Então está lá aquela figura, seja um líder, seja o povo. Por que o povo cai na conversa de bajulação? Porque o povo tem carência no coração. E alguém vem com palavras doces e o povo se agrada daquilo porque, olha, essa pessoa falou que nós aqui dessa cidade somos a melhor gente, a gente mais ordeira. Quem é uma pessoa ordeira, trabalhadora, não está preocupado se alguém que vem de fora está lhe dizendo isso ou não. Ele já vai olhar e vai dizer assim, por que esse sujeito está aqui dizendo que nós somos ordeiros? Nós já sabemos disso. O que ele quer com isso? Então veja que a bajulação só funciona se houver uma carência no coração. Então não tenha você essas carências para que elas não sejam preenchidas por linguagem de bajulação. Também não veio com pretextos gananciosos. Pretexto ganancioso é aquele, né? Dá a cara que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra para obter lucro. Deus é testemunha disso. Paulo pode invocar Deus como sua testemunha, porque Paulo anda na verdade. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês nem de outros. Sabe aqueles que pregam e aí depois querem ouvir? Nos dias de hoje, a pessoa faz uma pregação e depois ela quer ver como é que o pessoal da igreja está falando da pregação dele. Está buscando falar para receber o elogio. É um fato da natureza humana que uma grande massa de pessoas tem uma preferência pelo conforto em lugar da verdade. Então, um pregador
que ele chega numa cidade, numa comunidade, numa igreja, pode ser sua própria igreja, e ele fala a verdade, e a verdade ela acaba sendo muitas vezes desconfortável. A verdade muitas vezes dói, nem sempre dói. Uma mãe que cuida do seu filho, e que alguém diz que ela é uma mãe que cuida, é verdade e não dói. Mas talvez doa ela saber que o seu filho, mesmo sendo cuidado e bem educado, está fazendo coisas más. Então, a verdade pode doer. E um pregador que chega e fala a verdade, ele pode causar dor em quem ouve. Imagine que toda uma comunidade está no erro, que toda uma igreja está em pecado. E um pregador chega e aponta o erro. Imagine que toda uma igreja está fazendo festas e que o tipo de festas se tornaram festas mundanas. Não, começou como uma festa para arrecadar fundos, para reformar a igreja, e daqui a pouco essa festa está virando festa de bebedeira. Chega um pregador e exorta. Isso é desconfortável, mas é verdadeiro. Ou chega um outro pregador e pode dizer que eles são pessoas muito dedicadas, que estão levantando fundos para a construção, para a reforma da igreja e que continuem na sua dedicação. Isso são pessoas que buscam o elogio de pessoas. Não era o que Paulo fazia. Ele não estava focado em se as pessoas que o ouviam iam aplaudi-lo ou não. Ele estava sempre focado no que Deus queria que ele fizesse. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, como uma mãe que acaricia os filhos. Ele agora usa o exemplo da mãe, um pouquinho adiante vai usar o exemplo do pai também. Então, eles como apóstolos, é que é interessante, porque é uma das ocasiões na Bíblia, uma delas, em que o termo apóstolo é usado para outros indivíduos que não eram apóstolos. Vamos lembrar que a palavra grega para apóstolo, ela significa, é a palavra para mensageiro. Então, algumas vezes, quando nós vemos apóstolo na Bíblia, não é a figura apostólica, mas é um mensageiro de Cristo. Então, embora, como mensageiros de Cristo, como apóstolos de Cristo, pudessem ter feito exigências, preferiram ser carinhosos como uma mãe. Paulo e seus companheiros não usam das suas prerrogativas. Eles preferem dar carinho. Eles preferem cuidar das pessoas. Essa é uma atitude muito interessante de quem está na liderança, que abre mão do que pode obter para dar. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Aqui, um contraste com maus pregadores e um eco das palavras de Cristo. Lembra quando ele falou que Jesus falou para a gente no Evangelho que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas? Mas o mercenário não. Quando vem o lobo, ele foge. Paulo segue esse exemplo. Ele tinha a disposição de morrer pelas ovelhas do Senhor. E ele morreu. Ele cumpriu essa disposição, ele continuou na caminhada, mesmo com as ameaças, e o final dele foi ser assassinado pelo governo de Roma por causa do Evangelho. Então essa disposição dele, ele tornou-a efetiva até o final. Nunca recuou, nunca negou a Cristo. Pois vocês com certeza se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Temos aqui uma das duas grandes escolas de modos de sobrevivência de um pastor. Uma é a escola de Pedro, assim dizemos, uma maneira só de classificar. Pedro, ele vivia do ministério integralmente, vivia das ofertas que lhe davam. Paulo trabalhava para o seu sustento. Também aceitava ofertas, é verdade. Mas aqui é um dos exemplos, que ele se fadigava para prover o próprio sustento, para não ser pesado à igreja e ainda para dar bom testemunho. Então, se chegavam lá filósofos itinerantes, tentando obter dinheiro, mas dizendo, olha, eu sou verdadeiro, não sou falso, não. Acreditem em mim, mas se você der uma oferta que vai ser bom. Paulo já diz assim, acreditem no que eu falo, porque é a palavra de Deus, e nem tentem me dar dinheiro, porque eu não vou aceitar. Eu já tenho meu trabalho para me sustentar. Aí o testemunho é muito mais poderoso. Quando um pregador não aceita dinheiro, o testemunho dele grita muito alto. Paulo fazia isso. Paulo usava dessa sabedoria. Trabalhava de dia e de noite, para quem não sabe, Paulo era fabricante de tendas, está isso aqui na palavra de Deus. E ele então fazia esse ofício, muitas vezes até para sustentar outros pregadores, para não ser pesado
para a comunidade. É fantástico, um exemplo maravilhoso. Aqui a gente dá aquela pausa costumeira e a gente retoma no próximo vídeo. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou, estarei ajudando aqui esse material, volte no próximo e aproveita enquanto isso, repassa esse vídeo aqui para alguém, para ajudar uma outra pessoa a conhecer um pouquinho mais da Palavra de Deus. Até a próxima.